Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num tema que parece familiar, né? Mas tem umas camadas bem surpreendentes: as parábolas. Isso. Só que o nosso foco não vai ser só o Novo Testamento, tá? A gente vai investigar a presença delas, que é bem marcante, lá atrás, no Antigo Testamento, e com um olhar especial para o profeta Jeremias. Exato. A gente está usando aqui estudos bíblicos, comentários de lições, e a nossa missão é, desvendar esse jeito antigo de ensinar e ver como ele ainda fala com a gente hoje. É uma jornada bem fascinante, viu? E pra gente começar alinhado, acho que vale a pena definir rapidinho o que é parábola, né? Boa. A palavra vem do grego parabolê, que tem uma conexão com o termo hebraico mashal. E, olha, não são só historinhas simples, não. São comparações, às vezes, bem elaboradas, sabe? Pensadas para causar impacto, para trazer clareza. Colocar uma coisa do lado da outra para iluminar. É isso. Perfeito. A essência é essa, colocar ao lado. Uma imagem, uma história, até uma ação, colocada do lado de uma verdade de Deus para fazer a gente entender, para tornar palpável. Entendi. Essa ideia de colocar ao lado já mostra a intenção de ensinar, né? Mas assim, é quase automático. Falou parábola, a gente pensa logo em Jesus, ele era um mestre, né? Sem dúvida nenhuma. Jesus usou as parábolas com uma habilidade única. Elas são muito importantes nos ensinos dele. Mas assim, ele não inventou isso do zero, né? Ah, não. Não. Ele estava, na verdade, usando um recurso que já era super comum, muito enraizado na tradição judaica, nos textos do Antigo Testamento. Tem até um estudioso, Klein Snodgrass, que mostra como as imagens, a lógica, até o jeito de construir as parábolas de Jesus, têm paralelos claros, influências do Antigo Testamento. Ele bebeu direto dessa fonte. Ok, vamos desempacotar isso um pouco mais. Se elas já existiam antes, como é que elas funcionavam lá no Antigo Testamento? Eram iguais às de Jesus? Ou esse termo mashal era diferente? Ótima pergunta. A estrutura podia variar bastante. O termo hebraico mashal, ele é bem mais amplo do que a nossa palavra parábola. Pode ser traduzido como provérbio, um dito sábio, enigma, alegoria, e também como uma narrativa de comparação, claro. Então, a forma não era tão fixa. Mas o objetivo era o mesmo. O objetivo central, sim, era muito parecido com o de Jesus. Comunicar a mensagem de Deus de um jeito claro, acessível. Como Deus mesmo manda Ezequiel fazer lá nos capítulos 17 e 18, era um jeito de tornar a verdade divina, assim, compreensível. Mas se a ideia era clareza, por que usar uma forma que às vezes parece até meio enigmática? Ou que o próprio Jesus disse que podia, até endurecer o coração de alguns? Não era só para simplificar, então? Exatamente. Não era só uma questão de deixar mais fácil, de simplificar. Tinha mais coisa aí. O Marshall, muitas vezes, ele queria não só ensinar, mas, revelar verdades espirituais que estavam escondidas. Confrontar o pecado de um jeito indireto. E indireto mais forte. Isso, forte. E corrigir posturas erradas e, principalmente, chamar o povo de volta para o arrependimento, para restaurar a relação com Deus. Era quase uma ferramenta de diagnóstico, sabe? E de transformação que Deus usava através dos seus porta-vozes. Aqui a coisa fica realmente interessante. Essa ferramenta poderosa já era usada bem antes dos profetas mais famosos, tipo Isaías, Jeremias. Tem exemplos mais antigos? Com certeza. O Antigo Testamento está cheio de exemplos. Pensa no Jotão lá em Juízes 9. Ele conta aquela fábula das árvores que vão escolher um rei para elas, né? E acabam escolhendo espinheiro. Ah, lembro dessa. É uma crítica super ácida, velada, à escolha horrível que foi o Abimeleque como líder naquela época conturbada. É genial o jeito indireto. A história das árvores é fantástica mesmo. Mostra como uma história pode carregar uma crítica política pesada sem ser um ataque direto, né? Perfeito. E tem um exemplo clássico do Natã confrontando o rei Davi em 2 Samuel 12. Ele não chega acusando o rei direto pelo adultério e assassinato. Não, ele conta uma história primeiro. Isso, uma história, talvez mais um conto parabólico, né, por ser mais narrativo, sobre um homem rico que rouba a única ovelhinha de um pobre. Aí o Davi fica indignado com a injustiça da história. E só aí o Natã manda: esse homem é você.
A parábola quebra as defesas do Davi e leva ele a reconhecer o pecado. Esse momento é de arrepiar. O poder que uma narrativa bem contada tem para furar nossas defesas é impressionante. Sem dúvida. E tem também os pronunciamentos ou parábolas de Balaão, lá em Números 22 a 24, que são mais tipo oráculos, mas usam linguagem figurada. E não dá para esquecer a literatura de sabedoria. Ah, verdade. O livro de Jó está cheio de machal, discursos com comparações, reflexões profundas, Jó 27 e 29. Os salmos também usam essa técnica. Pensa no Salmo 80, que fala de Israel como uma videira tirada do Egito. Imagem forte essa. E Provérbios, né? Por definição, é um livro de machal, com comparações curtinhas para ensinar a sabedoria prática. Tipo a inutilidade lá em Provérbios 26:7. Até Eclesiastes tem exemplos, como a da pequena cidade salva por um homem sábio, que depois ninguém lembra, lá em Eclesiastes 9. Uma parábola sobre como a fama e a gratidão passam rápido. O uso é muito variado. Uau, tá por toda parte mesmo. E isso leva a gente direto para os profetas. Por que será que eles, especificamente, usaram tanto esse método? Tinha alguma necessidade especial ali? Olha, os profetas tinham uma missão, digamos, bem ingrata, né? Complicada. Muito. Eles eram a voz de Deus para um povo que, na maioria das vezes, não queria ouvir. Tinham que anunciar julgamento chegando, denunciar injustiça, idolatria, chamar para um arrependimento sério. Mensagens duríssimas. E o povo resistia, imagino. Muito. Então, nesse contexto de coração endurecido, de resistência, até de perseguição, as parábolas e os atos simbólicos viraram ferramentas de ensino, assim, cruciais. Seria um jeito de tentar furar esse bloqueio, de fazer a mensagem chegar, mesmo que por um caminho meio inesperado, tocando mais o coração do que a razão que já estava na defensiva. Exatamente essa a ideia. Era uma forma de tornar a mensagem compreensível, fácil de lembrar e, o mais importante, confrontadora de um jeito que um discurso direto talvez não conseguisse. Uma boa parábola faz a pessoa pensar, se colocar no lugar, se enxergar na história. Faz sentido. Muitos profetas usaram isso. Isaías, com a famosa canção da vinha, em Isaías 5. Deus cuida da vinha, Israel, mas ela só dá uva azeda. Uma imagem poderosa da infidelidade do povo, apesar de todo o cuidado de Deus. A imagem da vinha é muito usada, né? Muito. Ezequiel também foi um mestre nisso, em parábolas e alegorias. Lembra da parábola das duas águias e a videira, em Ezequiel 17? Ali ele está explicando as alianças políticas de Judá e o que ia acontecer. Ou a da panela fervente, em Ezequiel 24, que simboliza o cerco e a destruição de Jerusalém. A ferrugem do pecado não ia ser limpa, ia ser queimada junto com a cidade. São imagens fortes, chocantes até. E as fontes que a gente tem mencionam outros profetas também, né? Sim, a lista é maior. Oséias, por exemplo, a própria vida dele, o casamento conturbado, vira uma parábola viva da relação de Deus com Israel infiel. Miqueias, Amós, Zacarias, Malaquias, todos eles, uns mais, outros menos, usaram comparações, visões simbólicas, narrativas com jeito de parábola. E os temas são parecidos. Sim, os temas que aparecem nessas parábolas dos profetas são bem consistentes. O juízo de Deus como resultado do pecado, da rebelião, o chamado urgente para arrependimento como única saída e, muitas vezes, mesmo no meio do julgamento, a promessa de uma restauração futura pela graça de Deus. Isso nos leva direto para o palco de Jeremias, que é o nosso foco aqui. O contexto dele era particularmente tenso, para dizer o mínimo, né? Dá para sentir a pressão lendo o livro. Tenso é pouco. Jeremias atuou numa das épocas mais turbulentas e angustiantes da história de Judá. Ele viu os últimos anos bons com o rei Josias, mas depois acompanhou a decadência rápida com os sucessores. Jeoaquim, Joaquim e, por fim, Zedequias. E a Babilônia crescendo. Exato. O poder da Babilônia com Nabucodonosor era esmagador. A ameaça do exílio era real, iminente. As primeiras deportações já tinham acontecido. Jerusalém vivia com medo do cerco, da destruição. E no meio disso tudo, o povo, a liderança, incluindo o rei Zedequias, se recusavam a ouvir os avisos de Jeremias. Preferiam acreditar nos falsos profetas que prometiam paz, segurança, ilusão pura. Era um caldeirão de negação,
medo e rebeldia. E é nesse cenário de crise total que Jeremias profetiza. E faz sentido que alguns vejam paralelos entre o ministério dele e o de Jesus. Lembro de uma citação nas nossas fontes de um tal Albert Lucker, que diz algo assim: os dois vieram para os seus, mas foram rejeitados. Os dois usaram parábolas para ensinar e confrontar. E os dois sofreram demais por serem fiéis à mensagem. É uma comparação que faz muito sentido mesmo. A rejeição, a angústia, o uso de métodos criativos para comunicar. E nesse contexto tão pesado, Jeremias foi especialmente produtivo no uso não só de parábolas faladas, mas também de atos simbólicos. Atos simbólicos? Como assim? Ações concretas que ele fazia em público e que funcionavam como parábolas encenadas, sabe? Cheias de significado profético. Ah, que interessante. E as fontes listam várias dessas ações e parábolas, né? Acho que umas 7 principais. Isso, geralmente se destacam umas 7 grandes que misturam parábolas contadas e atos simbólicos. Tem o cinto de linho em Jeremias 13. Esse é famoso. Sim, a visita à casa do oleiro e a lição do barro, em Jeremias 18. A quebra do vaso de barro, no capítulo 19. A visão dos 2 cestos de figos em Jeremias 24, a ordem de servir o copo do furor divino para as nações, no 25. Nossa, quanta coisa! E ainda tem a confecção e o uso das cangas de madeira e depois de ferro, nos capítulos 27 e 28, e o ato de esconder pedras na entrada do palácio do faraó, lá no Egito, em Jeremias 43. Cada um é uma peça de comunicação divina, assim, visceral, impactante. Vamos olhar mais de perto algumas. Que tal começar por esse cinto de linho em Jeremias 13? Como foi essa ação simbólica? Olha, Deus dá uma ordem bem específica para Jeremias. Vá, compre um cinto de linho e coloque na cintura, mas não o lave, ou seja, usar sujo mesmo. Estranho. Pois é, Jeremias obedece. Um tempo depois, vem outra ordem. Pegue o cinto que você comprou, que está na sua cintura, levante-se, vá até o rio Eufrates e esconda ele lá, numa fenda da rocha. Até o Eufrates é longe? Longe. E ele vai e esconde o cinto. Passam uns dias, Deus manda de novo. Levante-se, vá ao Eufrates e pegue de volta o cinto que eu mandei você esconder lá. Jeremias volta para o rio e acha o cinto, podre, estragado, sem valor nenhum. Essa imagem do profeta tendo que ir até o Eufrates, que era o lugar do poder inimigo da Babilônia, para buscar a prova da ruína. É quase uma performance dolorosa feita para o povo ver, né? Exatamente. A ação em si já é uma mensagem, e o simbolismo é muito rico. O cinto que a gente usa colado no corpo representava a intimidade, a proximidade que Deus queria ter com o povo dele, Israel e Judá. Ah... Deus mesmo explica, porque assim como o cinto se prende à cintura de um homem, assim eu fiz prender-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. E o linho era um tecido nobre, ligado à pureza, ao valor. As roupas dos sacerdotes lembravam da vocação especial do povo. E o cinto apodrecido. Inútil. O que significava? E tal ponto. Simboliza a decadência espiritual de Judá e Israel. A corrupção causada pelo orgulho, pela idolatria, o texto diz, após outros deuses, pela teimosia em não ouvir Deus. Eles se tornaram inúteis para o propósito que Deus tinha para eles, perderam o valor, a função. Entendi. E o fato de ser escondido lá perto do Eufrates aponta direto para a Babilônia como instrumento do juízo de Deus e o lugar do exílio, onde essa inutilidade ia ficar clara para todo mundo. É uma parábola vivida na pele pelo profeta, uma demonstração física desconfortável da perda da intimidade com Deus e das consequências terríveis da desobediência. É realmente impactante. Passando para outra imagem forte, a dos 2 cestos de figos em Jeremias 24. Qual é a cena aqui? Jeremias tem uma visão, provavelmente lá no pátio do templo. Ele vê 2 cestos de figos. E o contexto da época é super importante. Isso acontece depois que Nabucodonosor já tinha levado para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha-mãe, os oficiais, os artesãos, os melhores soldados de Judá, a primeira grande deportação, sabe? Sei.
E Zedequias tinha ficado como rei em Jerusalém. Isso, um rei fantoche. Nesse cenário, Jeremias vê um cesto cheio de figos muito bons, como os figos temporãos, que eram os primeiros, os melhores da colheita. E o outro cesto, cheio de figos péssimos, tão ruins que não dava nem para comer. Figos bons e figos ruins. A interpretação parece meio óbvia de primeira, mas, conhecendo Jeremias, talvez tenha uma reviravolta aí. E tem mesmo. Aqui vem a surpresa, algo totalmente contra a lógica da época. Os figos bons, excelentes, representavam justamente aqueles que tinham sido levados presos para a Babilônia. O quê? Os exilados? Exato. Pensa em gente como Daniel, Ezequiel, pessoal da primeira leva. Deus diz a Jeremias que ia olhar para eles com favor, que ia plantar eles de volta na terra, dar um coração para conhecer ele e seria o Deus deles. Era uma mensagem de esperança e de cuidado divino no meio da tragédia do exílio. Quer dizer que, para os olhos de Deus, quem estava no exílio, quem parecia derrotado, castigado, é que tinha o futuro e a promessa de restauração. Isso deve ter chocado o pessoal em Jerusalém. Com certeza chocou. Desafiava toda a lógica humana, a teologia fácil da época. E os figos ruins, imprestáveis. Quem eram eles? Esses simbolizavam o rei Zedequias, os príncipes e o resto do povo que tinha ficado em Jerusalém ou fugido para o Egito. Eram os que continuavam na rebeldia, na desobediência, rejeitando a palavra de Deus por meio de Jeremias. Para eles, viria o juízo completo. Espada, fome, peste, vergonha entre as nações. A qualidade do figo, então, não era sobre onde a pessoa estava, fisicamente, mas sobre o estado espiritual, a resposta do coração à palavra de Deus. Que perspectiva! Mostra que Deus vê além da aparência, né? Além da situação externa. O julgamento de Deus é justo, mas os planos dele de graça, de restauração, podem seguir caminhos totalmente inesperados, até mesmo pelo sofrimento do exílio. Exatamente. Revela a soberania de Deus e a capacidade dele de transformar maldição em bênção para aqueles que, mesmo na dificuldade, se voltam para ele. É uma lição poderosa sobre onde Deus realmente enxerga valor e futuro. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Com parábolas tão cheias de simbolismo, tão ligadas a momentos históricos específicos, como é que a gente pode se aproximar delas buscando uma interpretação que seja, assim, fiel e relevante? É um ponto crucial. O primeiro passo é sempre tentar entender o contexto. A situação histórica, cultural, religiosa, em que a parábola foi dita ou o ato simbólico foi feito. Quem falou, para quem, por que naquele momento. Isso nos dá o chão, sabe? Certo. Depois, é muito importante identificar o ponto central, a verdade principal que aquela parábola ou ação queria passar. Geralmente tem uma mensagem-chave, e os detalhes ajudam a iluminar essa mensagem. Evitando aquela tentação de querer achar um significado secreto em cada detalhezinho, quase como uma alegoria super complexa. Precisamente. É preciso ter cuidado para não forçar a interpretação, não alegorizar demais onde não é para ser. O foco tem que ser a intenção original de Deus e do autor humano. Interpretar através do tempo tem seus desafios, claro, mas o estudo cuidadoso do texto, do contexto, comparando com outras partes da Bíblia e buscando a ajuda do Espírito Santo, nos permite chegar a uma compreensão segura e aplicável. Muitas vezes, como no caso dos figos, a própria Bíblia já dá a chave da interpretação logo depois. E por que Deus escolheu esse método, afinal? Qual o propósito de usar imagens, histórias, ações, em vez de só, decretos ou afirmações diretas? Olha, o propósito parece ter várias facetas. Às vezes, a imagem concreta torna a mensagem mais clara, mais fácil de lembrar, mais grudenta na mente e no coração. Pensa no cinto podre e difícil esquecer essa imagem, né? Verdade. Outras vezes, como Jesus mesmo explicou sobre as parábolas dele lá em Mateus 13, citando Isaías, elas funcionam como um divisor de águas. Revelam a verdade para quem tem ouvidos para ouvir, para quem está espiritualmente aberto, buscando, mas ao mesmo tempo podem esconder a mensagem ou até endurecer quem já fechou o coração, quem já decidiu rejeitar Deus. A parábola convida, provoca, exige uma resposta, uma disposição interior para entender.
Conectando isso com quem nos ouve, muitos são aprendizes buscando não só informação, mas um conhecimento que transforme mesmo. Por que esse método de ensino tão antigo, vindo de Jeremias, de outros profetas, ainda ressoa e importa tanto hoje, nesse nosso mundo tão diferente? Porque as verdades essenciais sobre Deus, sobre a natureza humana, sobre pecado e graça, sobre obediência e consequências, não mudaram. E o método parabólico continua sendo incrivelmente eficaz para tirar a gente da zona de conforto e fazer a gente refletir. Como assim? A parábola do cinto de linho nos pergunta hoje: como está a nossa intimidade com Deus? A gente está cultivando essa proximidade ou está deixando o linho da nossa vida espiritual se estragar pela falta de cuidado, pelo orgulho, por correr atrás de outros deuses modernos? Será que a gente perdeu o nosso propósito original? São perguntas bem diretas, mesmo vindo de uma história antiga. E a dos figos? A parábola dos figos nos confronta sobre o tipo de fruto que a gente está produzindo. Somos figos bons aos olhos de Deus? Quer dizer, mesmo no meio das dificuldades, nosso exílio pessoal ou coletivo, a gente está buscando um coração que conheça a Ele, sendo úteis para os propósitos dele, ou viramos figos ruins, imprestáveis, pela nossa temovia, nossa rebeldia, nossa recusa em ouvir e obedecer à palavra dele. Elas funcionam como um espelho, então. Sim, um espelho, um chamado poderoso para o autoexame sincero, para o arrependimento e para um realinhamento constante com a vontade de Deus. Elas nos lembram que a nossa condição espiritual por dentro importa mais do que as circunstâncias por fora. Então elas continuam sendo ferramentas vivas de diagnóstico e convite à transformação espiritual. Sem dúvida. E mais do que isso, o próprio fato de Deus usar esse método revela algo lindo sobre ele. O desejo incansável dele de se comunicar com a gente de forma eficaz, de nos encontrar onde a gente está, usando o que é tangível, o cotidiano, as imagens do nosso mundo, para nos iluminar sobre as realidades eternas. Deus se esforça para ser compreendido. Ele quer ser conhecido. Resumindo então essa nossa exploração, fica muito claro que as parábolas são bem mais do que só historinhas bonitas do Novo Testamento. São uma ferramenta de comunicação divina, antiga, poderosa, variada, presente em toda a Escritura. Isso mesmo. E profetas como Jeremias, no meio de crises intensas, usaram essa ferramenta com maestria, tanto as faladas quanto as vividas em atos simbólicos, para passar verdades que a gente não pode ignorar sobre a relação de Deus com seu povo, a seriedade do pecado, a justiça do juízo dele, a urgência do arrependimento e a fidelidade da promessa dele de restauração. Exatamente. E talvez, para a gente fechar, fica uma provocação para reflexão pessoal. As fontes que a gente usou mencionam que os estudiosos costumam classificar as parábolas bíblicas de jeitos diferentes, né? Algumas são mais didáticas, focadas em lições de ética, de moral. Outras são claramente proféticas, anunciando juízo ou coisas futuras. Existem as alegóricas, cheias de simbolismo ponto a ponto, e as escatológicas, que apontam para o fim dos tempos, para a consumação do reino de Deus. Vários tipos. Vários tipos. Pensando nas parábolas de Jeremias que a gente viu, o cinto, os figos, que parecem misturar um pouco de tudo isso. Profecia, simbolismo, um chamado moral forte. Talvez seja interessante cada pessoa se perguntar: qual tipo de mensagem divina, comunicada desse jeito, antigo, por imagens, está ressoando mais forte na minha vida agora? É um chamado para a integridade ética no dia a dia, um alerta sobre as consequências futuras das minhas escolhas, uma verdade simbólica mais profunda sobre a minha intimidade com Deus